Boa noite para você que está ligado no noticiário aqui da Band. A partir de agora, seguimos juntos atualizando as informações do nosso estado, da nossa cidade. Vamos falar de Rio de Janeiro, que acordou hoje com a Operação Lava Jato, mais um desdobramento. Dessa vez, o foco foi em servidores da Receita Federal acusados de envolvimento no esquema de corrupção. 12 pessoas foram presas, a gente vai trazer os detalhes em instantes. Vamos falar ainda sobre o prefeito Marcelo Crivella, que deu 90 dias para que o governo do estado se manifestasse e reassumisse os hospitais Albert Schweitzer e também Rocha Faria, todos eles na zona oeste da cidade. E tem crise no Botafogo, mais um passo dessa crise. Olha só as imagens. Os torcedores hoje invadiram o treino do time no Engenhão. A gente conta tudo isso para você já aqui no Jornal do Rio em 30 segundos. Eu tô te esperando. Doze pessoas foram presas em mais uma fase da Operação Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Dessa vez, os alvos foram servidores da Receita Federal que, em troca de propina, cancelavam cobranças de multas de investigados na própria Lava Jato. Equipes da Polícia Federal saíram às ruas ainda de madrugada para cumprir 14 mandados de prisão. 6 deles contra servidores da Receita Federal que deveriam rastrear o dinheiro dos presos nos desdobramentos da Lava Jato. Segundo o Ministério Público, eles faziam uso das informações privilegiadas a que tinham acesso e extorquiam dinheiro dos investigados em troca de não aplicarem multas. Tudo indica que era uma prática, né? Tudo indica que não foi uma atuação pontual dessas pessoas, inclusive havia um esquema mesmo criminoso e realmente isso devia se replicar em diversos outros casos. Agora, puxando o fio da meada, é muito possível que surjam outros casos. Das 14 ordens de prisão, 12 foram cumpridas. Também foram expedidos 41 mandados de busca e apreensão. Na casa de Marco Aurélio Canal, supervisor da Receita Federal, apontado como líder do esquema, foram apreendidos R$120 mil em espécie. A Justiça também determinou o bloqueio de R$14 milhões de bens e valores em nome dele. Canal já esteve envolvido em outras acusações neste ano. Foi apontado pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, como a pessoa que coordenou a operação que analisou a movimentação financeira do ministro e de sua mulher, Guiomar Feitosa. Na operação de hoje, os investigadores descobriram também que empresários ligados à Federação de Transportes do Rio pagaram R$4 milhões à quadrilha para anular uma multa de R$50 milhões que seria aplicada pela Receita. A investigação começou no fim de 2018, depois que a quadrilha cobrou propina de um dos réus da Lava Jato, o empresário Ricardo Rodrigues, para arquivar as ações fiscais abertas contra ele na Receita Federal. O que os servidores não sabiam é que, naquele momento, o empresário estava negociando um acordo de delação premiada e contou para os procuradores sobre a proposta que tinha recebido. Rodrigues foi então orientado a continuar com a negociação, que passou a ser monitorada pela Força Tarefa. Imagens de câmeras de segurança de um restaurante no Rio mostram 3 encontros entre o empresário e um dos servidores presos hoje. Segundo a investigação, ele teria pedido €500 mil para anular as multas que seriam aplicadas pela Receita. A Corregedoria da Receita Federal, que acompanhou a operação, abriu um processo para exonerar os investigados que recebiam salários em torno de R$30 mil. E hoje também teve operação contra o tráfico e o roubo de cargas na zona oeste da cidade. 7 pessoas foram presas, entre elas um policial militar. A quadrilha tinha como base a favela do Chapadão. Bruno Gonçalves Carneiro foi preso pelos policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas dentro da favela da Zona Norte do Rio. Ele é acusado de integrar uma quadrilha que atua no roubo de cargas e tem como base o Chapadão. Bruno vai responder por receptação e associação criminosa, podendo pegar até 20 anos de prisão.
O grupo agia na Pavuna, Costa Barros, Jardim América e adjacências, sob comando de um dos chefes da facção criminosa da região, o traficante Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto. Mesmo preso em uma penitenciária federal no Paraná, Piloto dava ordens aos integrantes da quadrilha. Além dos caminhões, os criminosos roubavam carros e traficavam drogas. Nós sabemos que o roubo de carga muitas vezes serve a financiar outras práticas criminosas que existem. Entre os presos está um policial militar identificado como Marcos Rabelo Crescêncio. De acordo com os investigadores, o PM coordenava um grupo que fazia a receptação dos produtos roubados, que inclui donos de estabelecimentos e de depósitos. A Justiça expediu 15 mandados de prisão e outros 17 de busca e apreensão. A Polícia Civil também identificou o pagamento de propinas a policiais militares, para que os agentes não reprimissem os crimes. Das anotações dos policiais que estavam no caderno, a questão mais da corrupção, né? No sentido de que eles deixavam de reprimir o tráfico na região do Chapadão em troca de propina. E um ambulante foi flagrado vendendo um remédio anti-inflamatório dentro de um trem da Supervia. Além de anunciar uma promoção, o homem afirma que o remédio não é roubado. Quem vai contar essa história melhor pra gente é a repórter da rádio Band News FM 90.3, a Clara Neri. Fala, Clara. Um vídeo que está circulando pela internet mostra um ambulante vendendo medicamentos dentro dos trens da Supervia. Pelas imagens, é possível ver um homem com sacolas e caixas anunciando o medicamento Nimesulida, que é um anti-inflamatório, por um preço bem barato. Lembrando que ele é roubado, né? Caminhão virou. E quanto menos também não está vencido, tá? Nota fiscal está aqui. O vendedor ainda explica as vantagens do remédio e faz uma promoção de 2 caixas por apenas R$ 5,00. Tá aí, 1 é 3, 2 é 5. Mais alguém? Só no mês de agosto deste ano, 587 casos de roubos de carga foram registrados em todo o estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Instituto de Segurança Pública. De janeiro a agosto deste ano, o número de roubos de carga chega a 5.277. A Supervia informou que não tem poder de polícia para apreender as mercadorias dos ambulantes. Ainda de acordo com a concessionária, eles acionam os órgãos responsáveis sempre que necessário. A seguir, no Jornal do Rio, a gente vai falar do impasse na administração dos hospitais municipais Albert Schweitzer em Realengo e Rocha Faria, em Campo Grande, na zona oeste da cidade. Uma nova vistoria foi realizada hoje na encosta da Avenida Niemeyer, interditada há 5 meses depois de fortes chuvas que provocaram desabamentos ali na região. Os peritos judiciais estavam acompanhados de um desembargador e quem vai contar para a gente os detalhes desse caso é a Natasha Franco, que está ao vivo conosco. Oi, Natasha. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Pois é, essa vistoria pode ser o ponto final nessa história de fechamento da Niemeyer, que já dura 4 meses, Thaís. De acordo com esse laudo, os desembargadores vão poder decidir se reabrem ou não a via. As pessoas estão vendo carros passando aqui na Avenida Niemeyer, mas vale lembrar que o tráfego está liberado, principalmente para os moradores aqui da região, e existe até transporte público acontecendo para ajudar essas pessoas. Esse laudo foi pedido pelo desembargador Agostinho Teixeira Filho, já que ele pediu vistas do processo depois que na semana passada os desembargadores, 2 dos 3, votaram pela reabertura da Avenida Niemeyer. O Agostinho acabou pedindo a revisão desse processo e também uma vistoria aqui no local para tomar a sua decisão se reabre ou não a Avenida Niemeyer, que está passando por diversas obras de contenção por conta dos deslizamentos, como você disse, Thaís, que acabaram fechando a via por conta de diversas chuvas que aconteceram no início desse ano. Então a gente aguarda agora o resultado desse laudo para saber se essa via finalmente volta a ter movimento. Thaís. Obrigada, Natasha, pelo seu destaque, pela sua informação. Seguimos por aqui agora, falando que hoje a polícia prendeu em flagrante o dono de uma estufa de maconha instalada em uma casa no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Olha só as imagens. A estrutura era importada e tinha cerca de 30 mudas. Os agentes também encontraram no local folhas da planta trituradas, usadas para potencializar o efeito da droga, e uma prensa para extrair o óleo da erva usado em cigarros eletrônicos. Bruno Luz, de 34 anos, foi preso por tráfico de drogas.
Vamos falar de educação? Greve na educação pública, federal, estadual e também municipal. A gente vai agora ao vivo até a Rádio Band News FM conversar com o Marcos Lacerda, que tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Conta para a gente, Lacerda, as informações dessa paralisação. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Muitos ouvintes da Band News FM entraram em contato conosco hoje de manhã, informando que algumas instituições aderiram à paralisação hoje. A gente começou recebendo a informação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por conta do movimento contrário aos cortes do governo federal na educação federal. E aí, ao longo do dia, a gente recebeu diversas informações de instituições federais, estaduais e também municipais em Niterói. Um pai de aluno informou que quando o filho chegou em casa tinha um bilhete dizendo que hoje teria uma paralisação e que amanhã haverá também uma paralisação no ensino do município de Niterói. O CEP, que é o sindicato responsável pelos profissionais de educação, confirmou essa paralisação amanhã. A gente não sabe ainda o tamanho, mas por outro lado, a alegação é que o governo federal aplicou cortes na educação. Só que ontem o Ministério da Educação afirmou que recebeu 2 bilhões de reais para ser investidos na educação e que 1 bilhão será entregue para as instituições federais e que não vê motivo dessa greve amanhã, Thaís. Valeu, Lacerda. A gente vai continuar acompanhando, inclusive, amanhã os desdobramentos dessa paralisação para contar para você que assiste o Jornal do Rio. Vamos falar também das iniciativas que deram certo na educação, que pretendem, pelo menos, trazer aí bons resultados. Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte, fizeram um pré-vestibular comunitário para capacitar alunos interessados em ingressar na universidade. A Marcele Setúbal é que vai contar essa história. Da favela para a favela. Foi com esta proposta que a Daniele iniciou um dos projetos mais importantes da vida dela: incentivar e dar condições aos jovens do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, de aumentar o conhecimento. O pré-vestibular comunitário Unifavela começou em uma lona cultural, mas precisou parar as atividades. Até que no ano passado recebeu a proposta de um dos alunos para voltar com as aulas em outro lugar. Ele ofereceu a laje dele, que temporariamente, claro, porque não tinha não era usada o espaço. Aí a gente conseguiu a doação de um quadro, né? E tinha um muro de tijolos ali, a gente conseguiu colocar o quadro lá. E tinha umas 2, 3 mesas, algumas cadeiras, e a gente começou os encontros lá. Daniele cursa História e ajudou a coordenar o pré-vestibular, que conta com 12 professores fixos e outros colaboradores. Já no primeiro ano, todos os alunos do projeto passaram para universidades públicas, com os vestibulares mais concorridos. O objetivo é suprir a carência do conteúdo escolar dos estudantes que sofrem com as interrupções nas aulas por causa da violência. Mas está todo mundo aprendendo, entendendo também que a favela produz conhecimento. E a gente está ali com conhecimento acadêmico, né, para dar essa ajuda, mas que a favela já carrega um conhecimento próprio. O Unifavela deixou a laje e atualmente funciona na sala dentro da sede de um projeto social na Maré. Mas eles querem levar a transformação ao máximo de pessoas possível. E para isso, o grupo quer arrecadar fundos através de uma vaquinha na internet. O financiamento coletivo se chama Construção Casa Unifavela e a verba vai ser usada para que o projeto tenha um local próprio. A Prefeitura do Rio deu um prazo de 90 dias para que o governo do estado volte a administrar os hospitais municipais Albert Schweitzer, em Realengo, e Rocha Faria, em Campo Grande, os dois na zona oeste da cidade. As unidades foram municipalizadas em 2016, depois de uma crise que atingiu a saúde estadual. Quem vai fazer um resumo dessa situação é a Natasha Franco. 200 milhões de reais por ano. Esse é o valor proposto pelo prefeito do Rio para continuar administrando os dois hospitais da Zona Oeste que começaram a ser geridos pela Secretaria Municipal de Saúde em 2016. O custo seria a metade do valor gasto com as duas unidades. É preciso agora, nesse momento, que haja, vamos dizer assim, uma ajuda do governo do estado. A Prefeitura do Rio afirma que desde a assinatura do contrato, o governo do estado não cumpriu com nenhuma contrapartida do documento. O município entrou na justiça e conseguiu que o estado fosse obrigado a pagar em 2017 cerca de 57 milhões de reais. Mas nem mesmo com uma decisão judicial
o governo do estado fez o repasse dessa verba. O prefeito deu um prazo de 90 dias para que o governo retome a administração das unidades ou entre em acordo para arcar com parte dos custos de manutenção. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que, de acordo com o modelo do SUS, o atendimento oferecido pelos hospitais Albert Schweitzer e Rocha Faria seria de responsabilidade da prefeitura, mas que mesmo assim tentam um convênio para auxiliar a administração municipal. Questionada sobre o não cumprimento da decisão judicial e sobre a falta de repasses previstas em contrato, a Secretaria Estadual não respondeu à nossa produção. As declarações de Crivella foram dadas durante um evento que divulgou a contratação de 225 vagas em comunidades terapêuticas para o atendimento e o acolhimento de dependentes químicos que vivem nas ruas da cidade. Serão repassados R$ 2.700.000 pelo governo federal para que o serviço comece a ser oferecido já na segunda quinzena de outubro. A pausa é rápida e a seguir vamos falar da crise no Botafogo que continua. Hoje torcedores invadiram o treino e bateram boca com os jogadores lá no Engenhão. Hora de falar de Botafogo. Os torcedores do clube hoje invadiram o treino no campo, no anexo do estádio Newton Santos, como você vê aí nas imagens, lá o Engenhão, para cobrar dos jogadores e do técnico Eduardo Barroca resultados melhores no Brasileirão. O alvinegro não vence há 4 jogos e vale lembrar que os jogadores continuam não dando coletivas na sala de imprensa por conta dos pagamentos atrasados. O time volta a campo no próximo domingo, no clássico contra o Fluminense. Hora de falar também de Vasco, porque o Vasco entra em campo daqui a pouco, às 7h15, pelo Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino enfrenta o Atlético Mineiro no Independência. E seguimos falando de esportes, porque hoje, lógico, a atenção principal é o Flamengo, que às 9h30 da noite começa a decidir a vaga na decisão da Libertadores. O rubro-negro pega o Grêmio lá na Arena. O Flamengo de Jorge Jesus tem 100 gols na temporada. O Grêmio de Renato Gaúcho, 97. Os melhores ataques do Brasil se enfrentam hoje em Porto Alegre em busca de uma vaga na final da Libertadores. Fora das 4 linhas, o Português e Renato já apimentaram essa decisão. Os dois técnicos trocaram farpas sobre qual time joga o melhor futebol do Brasil atualmente. Cada um defendeu o seu. Mas o rubro-negro sabe das dificuldades de jogar com um time experiente na competição internacional. A equipe carioca não chega nessa fase há 35 anos. Os gaúchos foram campeões em 2017 e estão pelo 3º ano consecutivo na semifinal. Eu acho que não pode pesar a experiência deles, né? Por mais que eles tenham jogado, alguns jogadores lá já tenham ganhado a própria Libertadores. No nosso elenco também tem jogadores que já ganharam a Libertadores, já foram campeão, como eu disse, da Champions League, jogadores que já disputaram a Copa do Mundo, então eu acho que não é isso que vai fazer diferença. O Flamengo vai com força máxima e espera voltar com a vantagem para o segundo jogo no Maracanã. Para isso, os jogadores contam com o apoio dos torcedores. Se eu pudesse dar uma palavra para eles, para eles terem confiança, para eles acreditarem, porque a gente vai estar ali dentro do campo lutando pela última bola como se fosse nosso último prato de comida, né? Vazamento de água no túnel Marcelo Alencar tem chamado a atenção de motoristas e é sobre isso que a gente volta a conversar ao vivo com a Natasha Franco. Natasha, é motivo para preocupação ou não? Pois é, Thaís, não de acordo com a concessionária Porto Novo, eles dizem que essa visão dos motoristas com água escorrendo pelas paredes do túnel Marcelo Alencar é normal de túneis subterrâneos e que todo o sistema de drenagem está funcionando normalmente. Essa água é bombeada para fora do túnel e não há nenhum tipo de risco à estrutura. Isso acaba chamando muita atenção, né, Thaís, porque o túnel Marcelo Alencar é completamente subterrâneo, a Baía de Guanabara está bem ali do lado e na semana passada parte da via foi interditada para manutenção do sistema de drenagem. Mas o que a gente pode garantir para os motoristas que passam por ali todos os dias é que o sistema está funcionando normalmente e que o túnel é sim seguro, Thaís.
Tá, Natasha, pela informação, tá aí a informação da Natasha Franco. A gente segue por aqui falando de um acidente com um ônibus que deixou um homem ferido no início da tarde, no Recreio dos Bandeirantes, lá na zona oeste da cidade. Olha aí as imagens, o coletivo passava aí pela Avenida das Américas, no sentido Barra da Tijuca, quando tombou na vala do canteiro central, na altura do BRT Nova Barra. A vítima de 36 anos foi socorrida e levada para o Hospital Lourenço Jorge. O quadro de saúde é estável. Última parada aqui no Jornal do Rio e a seguir tem o nosso quadro Pensando em Cinema. Voltamos já. E hoje tem Brad Pitt no quadro Pensando em Cinema. Mário Abad vai falar sobre o filme Ad Astra, Rumo às Estrelas. Confira agora. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? Já no circuito Ad Astra, que conta a história do astronauta Roy McBride, que assume a missão através do sistema solar para descobrir a verdade sobre o pai desaparecido. Ele estava numa expedição condenada que agora, 30 anos depois, ameaça o universo. O diretor James Gray parte dessa trama para provocar uma reflexão sobre o verdadeiro sentido da vida e sobre como é importante enfrentar os traumas do passado. O filme bebe na fonte de duas obras-primas épicas para ilustrar a jornada de Roy. 2001, de Stanley Kubrick, e Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola. O diretor James Gray consegue desenvolver a psique do seu protagonista por meio da ótima atuação de Brad Pitt. Tudo isso é apresentado por close-ups. Esses planos fechados ajudam a mostrar a solidão do personagem e a sua busca por terminar esse sofrimento. Temos um trabalho a fazer. Você está pronto? Estou pronto. E lembrando, cinema para ser visto dentro do cinema. Você fica agora com o Jornal da Band, mas amanhã estamos de volta às 10:50 com o Jornal do Rio. Uma boa noite para você e até lá.